aqui o Luciano Zorzal, ele é consultor de gestão, ele é uma pessoa muito experiente na área na área empresarial. Tudo bem, Zorzal? Boa tarde. Boa tarde. Olha só, nós estabelecemos aqui, digamos, um desafio para esse consultor de dar dicas para quem é microempresário, para quem é autônomo, para quem enfim, até para pessoas que não são, que são empregadas, porque a gente lida com esse tipo de assunto no dia a dia. Olha só, como satisfazer, lidar com reclamações e fidelizar clientes. A bola está com vocês, Zorzal. Primeiro, como satisfazer um cliente? Boa tarde. O primeiro ponto é atender as expectativas desse cliente e, mais do que isso, atender os requisitos desse cliente. Então, a gente tem que entender o que o cliente espera da nossa empresa. E aí já vai desde o momento do processo comercial, onde tem que ficar claro quais são as necessidades desse cliente. Então, não só saber o que ele está procurando na nossa empresa, qual é o tipo de serviço, qual o produto que ele quer, mas às vezes o que ele nem sabe que ele precisa. Exemplo, se eu tenho uma loja que trabalha com extintores de incêndio, você chega lá, é uma venda técnica. Às vezes o cliente não sabe exatamente que tipo de extintor que ele quer comprar. Dependendo da utilização, o vendedor, que na realidade é um consultor daquele produto, vai explicar para ele o que ele precisa. Por que isso tem que ser feito? Porque a partir do momento que você define claramente quais são os requisitos do cliente, você depois vai trabalhar para atender esses requisitos. E se porventura não é exatamente o que ele está procurando que você tem para oferecer, você não vai fazer essa venda, você vai orientá-lo a uma outra solução. Bom, aí se for vendedor, ele precisa ser capacitado para lidar com aquele tipo de produto. No caso, você citou a questão do extintor. Se for para o empresário, a dica é treinar sua equipe, né? Isso. Se um vendedor que não conhece o produto, ele pode cometer uma venda equivocada. Ele pode vender algo que a empresa não pode entregar. E aí começa a ficar difícil satisfazer esse cliente. Ele pode vender um extintor para um tipo de produto que ele vai jogar na rede elétrica, por exemplo, e vai causar não vai atender. Problema. E aí depois, como é que eu vou satisfazer um cliente se eu já vendi algo que eu não posso entregar? A partir do momento que eu fiz esse passo corretamente, que eu fiz a venda correta, a minha empresa deve estar estruturada para conseguir entregar esse produto nas condições específicas ou realizar esse serviço e no prazo especificado. Aí vem uma outra estrutura que a empresa tem que ter para garantir que aquilo que foi combinado seja cumprido. A partir daí, se eu cumprir esse básico, eu vou deixar meu cliente satisfeito. Bom, se o empresário ou seus empregados, ou os dois, não estão preparados para satisfazer o cliente, não estão treinados, capacitados, ou não têm conhecimento de como lidar com aquilo, primeiro que a possibilidade desse negócio ser um fracasso é maior. Mas aí acabam surgindo os problemas. Com os problemas vêm as reclamações dos clientes. E aí, como lidar com isso? Isso. A partir do momento, então, que a minha estrutura não permite atender aquilo que eu prometi, o cliente vai reclamar. Então, primeiro tem que criar um canal de reclamação adequado. Muitas vezes a reclamação do cliente se perde dentro da empresa. Ela não chega à pessoa que realmente vai resolver o problema. Então, uma dica é que você coloque de maneira bem clara para o cliente quais são esses canais. É um telefone que ele vai ligar diretamente, um e-mail, um cartaz no balcão da sua loja, do seu comércio, para que o cliente não corra o risco, às vezes, de reclamar justamente com a pessoa errada. E aí, se tem um setor específico para tratar essa reclamação, ele vai dar um encaminhamento para que isso possa ser tratado. Agora, pode acontecer também da reclamação chegar e se for um problema, por exemplo, sei lá, uma peça estragada, alguma coisa assim, o problema ser resolvido, mas essa reclamação não ser passada para frente para ser trabalhada, digamos assim, dentro da empresa, né? Exatamente. Isso até está previsto na norma ISO 9001/2008, que quando você trata uma reclamação, você vai analisar se ela é procedente ou se ela é não procedente. A partir do momento que ela é não procedente, você dá uma justificativa para o cliente, ou seja, o cliente está errado. Às vezes o cliente pode se equivocar. Mas se a empresa estiver errado, você vai resolver o problema daquele cliente. Vamos imaginar então que um produto veio com um problema, você resolve aquele, e aí, pelos processos da qualidade, você teria que abrir uma não conformidade, que é para tratar a causa desse problema, para evitar que ele ocorra com outros clientes ou até mesmo com aquele cliente. Quer dizer, aquilo ali precisa ser transformado numa informação que vai passar a quem
a quem cuida da questão da qualidade, por Isso. exemplo, ou quem é responsável pela gestão. Isso, porque muitas vezes as empresas estão tratando apenas o efeito. Ela trata aquela reclamação, amanhã vem outra igual. Por quê? Porque eles não estão atuando na causa. Enquanto não tiver tempo para tratar na causa, não tiver estrutura para tratar a causa, você sempre vai ter reincidência de reclamações. Existe uma norma até específica para isso, a norma 10.002, é só para tratamento de reclamação. Isso já está até padronizado. Bom, a outra pergunta é, a partir do momento em que você resolve a questão da política para satisfazer o cliente, quer dizer, estabelece critérios para satisfazer os seus clientes e também critérios para dar respostas a reclamações e evitar que venham reclamações semelhantes, você vai fazer um trabalho para, ou mesmo antes, né, para fidelizar os seus clientes. Quais são os caminhos para fazer com que o cliente sempre retorne quando precisar de um serviço, lembre de você? Essa pergunta eu vou deixar para daqui a pouco, tá bom, Zorzal? Zorzal vai continuar com a gente, Luciano Zorzal, consultor de empresas, ele vai responder essa pergunta depois do intervalo e vamos continuar falando desse relacionamento entre a sua empresa, entre você e seus clientes.